Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre narcisismo, o narcisista patológico. Na internet tem muito conteúdo já sobre esse tema, alguns de muita qualidade, outros totalmente sem propósito. Eu diria até é como se a pessoa não soubesse exatamente o que é o narcisismo. Então vamos juntos entender o primeiro ponto, que é o seguinte: tem muito pouco estudo sobre isso. Eu sou terapeuta comportamental, pós-graduado, e me interessei por esse tema quando estudava filosofia. E eu escolhi como objeto de estudo o suicídio. À época, me deparei com esse tema, narcisista. Então, nós vamos fazer nesse vídeo algo diferente, porque nós vamos ser extremamente explícitos. Uma demonstração disso, já quero te dizer o seguinte: o narcisista, ele é uma figura cruel, perigosa, e por que não dizer um criminoso? Professor, mas nossa, não há um pouco de exagero? Criminoso? Uai, hoje se você chama uma pessoa negra com ofensa, você comete um crime de racismo. Se você chama um homossexual de forma agressiva, você está cometendo um crime de homofobia. Se você chama um estrangeiro de forma pejorativa, você está cometendo o crime de xenofobia. E o narcisista, que humilha a pessoa ao extremo, a ponto dela adoecer. Onde está tipificado no código? Viu aquele ditado que não tem crime perfeito, mais cedo ou mais tarde ele é descoberto? Eu tenho minhas dúvidas quando se trata de narcisista. O narcisista, ele adoece a pessoa, tenho plena convicção, até pelo que eu estudei a respeito, que leva pessoas à depressão, leva pessoas ao fundo do poço, acaba com a autoestima da sua vítima, destrói laços familiares, destrói casamento, enfim, é uma covardia sem tamanho. Estou falando do narcisista patológico. E ele nunca paga pelo seu crime na esfera criminal. Nós vamos falar sobre o modus operandi, né? E aí você vai entender por que eles acabam saindo incólumes. Nós vamos falar de como eles se agrupam, né? E nós vamos inclusive divergir de forma abrupta do conceito de narcisismo, até o que você encontra aí no Google e etc. Tal. O narcisista, né? Ele muitas vezes é conceituado, o conceito vem do Narciso, aquela bobagem lá da mitologia grega, que o Narciso era muito belo e muito egocêntrico. Então, quando você vê o adjetivo associado a uma pessoa narcisista, parece uma coisa, até uma brincadeira. Eu fico chateado quando eu vejo fotos de vídeos de narcisista com estampa de brincadeira e por aí adiante. É uma coisa seríssima, gente. Eu te afirmo que muita gente enveredou para o mundo das drogas, caiu em vício de álcool, por que não dizer provavelmente levou ao suicídio? Não temos como verificar cada suicídio que houve e as consequências disso, mas muito possivelmente havia um homicida no caminho ali, que não é tipificado na lei. Alguém que colaborou para deixar aquela pessoa em estado depressivo. Aí vem aquele papo, não, mas a depressão é uma questão hereditária, é uma questão... E o que engendra a depressão?
aquele motor propulsor? Será que conviver com uma pessoa que te escolheu como vítima para te pôr para baixo, para te afundar, para denegrir a sua imagem, né? E gerar dependência sua nela, para que ele possa ou ela possa de fato ter você ali como uma vítima fácil, que não pode reagir. A vítima do narcisista, ela adoece, ela acaba aceitando toda aquela agressão moral, agressão verbal. Eles não têm limites nas palavras para pôr aquela pessoa para baixo. Eu quero até dar uma pausa e dizer o seguinte: você que tem a autoestima elevada, você deve estar aí dizendo: ah, mas se alguém fizer isso comigo, eu resolvo isso em 1 minuto. Ah, o que é isso? Porque eu quero te dizer que você não foi vítima de um narcisista e muito provavelmente jamais será. Porque eles são covardes. Eles não vão querer partir para cima de alguém que tem uma alta autoestima e vai reagir. Ele pega aquela pessoa, né, que ele pode e que ele acaba recebendo da própria pessoa a autorização para judiar. O narcisista, né, o que ele é? Ele é uma pessoa que tem uma necessidade tremenda de ser o ídolo, o rei, admirado por todos. Ele quer ser o número 1. E isso acaba, esse conceito, confundindo a gente. A gente passa a identificar um monte de gente que convive com a gente, que tem esse perfil, então todos são narcisistas. Não, isso é um conceito... Enfim, pessoal, esse aspecto aí de pessoas muito egocêntricas, que acham que são as melhores, melhor do que todo mundo, tal, é uma característica de narcisista, sim, mas não significa que o teu colega aí que tem esse comportamento não seja simplesmente um cara arrogante, um metido a besta. Então não vamos confundir, achar que todo mundo é narcisista por uma característica dessa. Isso, aliás, está atrelado àquele conceito mitológico lá do Narciso, que o Narciso, na verdade, na história, que eu não creio seja uma história real, né, foi um herói. Então, cuidado para a gente acabar não achando que o narcisista é um herói, aquele cara inteligentíssimo, aquele cara que é capaz de fazer as coisas brilhantemente. Não. O narcisista patológico, repito, é uma pessoa doente que precisaria de tratamento não vou até além, não é? Terapeuta é pouco, psicólogo, psiquiatra, e como eu disse, tem poucos estudos sobre isso. Então, para que o narcisista conseguisse superar esse problema e vencer esse trauma, porque o narcisista é traumatizado. Ele é uma figura extremamente infeliz, né? Ele é dominado pela tristeza. Isso eu te afirmo, todo narcisista é extremamente triste. Então ele precisa cometer as suas atrocidades para que ele sinta prazer, porque felicidade ele não vai sentir nunca. Ninguém é feliz prejudicando o próximo, né? E eu vou tomar um certo cuidado para não enveredar de modo que as pessoas pensam que nós estamos dramatizando. Nós não estamos dramatizando. Só sabe o que eu estou falando quem já foi vítima de um narcisista, ok? Ou quem realmente estudou a respeito. Nós falávamos do modo, no início eu disse que falaria sobre o modus operandi, né, do narcisista. Ele é sórdido. Então, ele trata de forma absolutamente oposta as pessoas que ele precisa. Então, a vítima, ela fica numa situação muito delicada, né? No conceito de narcisismo, diz que o narcisista é extremamente egocêntrico e egoísta.
O narcisista não é egoísta quando é interessante para ele, ok? Passar uma imagem de altruísta. Ele é capaz de te dar o mundo para depois te cobrar. Cobrar de forma humilhando. O narcisista detesta a situação de risco. Quando você fala para ele sobre o passado, ou quando ele sabe que ele já te agrediu várias vezes, então ele não quer. A palavra passado é algo que o assusta tremendamente, né? E, ao mesmo tempo, ele vive de passado. É muito comum ver narcisistas falando, olha, quando eu era jovem, eu na idade, geralmente comparando a vítima, na idade, digamos que a vítima seja um filho, na idade do meu filho eu já trabalhava, eu já era bem sucedido, eu com 20 anos já era pai de família, já tinha construído a minha casa, tudo isso num contexto de apequenar, de deixar a vítima se vendo como desqualificada, incapaz e inferior. O modus operandi ele é tão cruel que ele nunca age sozinho. Ele beneficia pessoas em torno dele para que essas pessoas sejam instrumentos corroboradores das agressões. Todo mundo que convive com um narcisista sabe que ele não, as atitudes dele não são do bem, de uma pessoa do bem. Como é que um pai pode destruir o próprio filho? Como é que um irmão pode destruir um outro irmão? Como é que uma família pode viver em pé de guerra, fruto de calúnia, difamação e etc. tal, fruto proveniente de uma única pessoa? Então todo mundo sabe que aquele ou aquela narcisista não é uma pessoa boa. Mas por que continuam ao lado dele, defendendo? Porque lá no íntimo tem medo. Sabem que se conflitar com aquele narcisista, poderá ser substituída aquela vítima e essa pessoa que está confrontando se tornar a próxima. E ele não mede esforço, ele dá demonstração com a própria vítima do que ele é capaz. Então, o testemunha presencial de todas as atrocidades dele se torna um colaborador. Tecnicamente, né, o nome é até estranho, mas essas pessoas se chamam macacos voadores. Elas sabem do mal que elas estão fazendo, mas não se sentem culpadas, porque não são elas que estão cometendo aquele, digamos, crime contra a vítima. Então, é uma situação muito complicada. Se a vítima não conseguir ajuda psicológica ou tiver alguém, né, e esse alguém dificilmente aparece, que vá lá e defenda ela e fala, não, isso não pode estar acontecendo, não é dessa forma, isso não é verdade, essa pessoa não é assim, e por aí adiante, se torna um inimigo daquele psicopata, e a pessoa acaba optando pelo não conflito. E o pior, ela acaba por não optar pelo conflito com o narcisista, recebendo uma série de benefícios. Por fim, o narcisista consegue destruir todo um conjunto, uma equipe de trabalho, uma constituição familiar, ele destrói casamentos, ele destrói amizades, ele destrói futuros. Já deu para perceber o tanto que a coisa é séria? Então, se você está sendo vítima agora de um narcisista, está assistindo esse vídeo, ou outros conteúdos na internet fantásticos, eu assisti alguns vídeos excelentes de pessoas que tudo que eu ouvi retrata a realidade que eu aprendi nos estudos. Como eu disse, tem conteúdos que não tem nada a ver, mas tem conteúdos excelentes. Então, você que está sendo vítima, procure ajuda. Não ceda ao narcisista. Não aceite que ele te ponha para baixo, que ele te humilhe.
Ah, mas eu tenho dependência econômica dele ou dela. Tem narcisista mulher também, né? Eu dependo economicamente, eu não tenho como me livrar e como é que eu vou sobreviver? Ora, os presos, né, têm comida, moradia e eles querem sair daquele ambiente onde eles são humilhados, agredidos, maltratados e adoecem também. Então, se o preso adoraria sair de uma cela, de um presídio e ter a oportunidade da liberdade, por que você não vai optar por essa liberdade se você tem na sua mão? Procure ajuda, converse com as pessoas. Eu sei que é difícil, porque as pessoas que você conversar provavelmente conhecem o narcisista e conhece ele ou ela como aquela figura educada, tranquila, porque o narcisista patológico, ele é um mentiroso, compulsivo e muito hábil. Muito hábil. Né? Ele planta sementes que germinam. Vou te dar um exemplo. Digamos que alguém chegasse para você e falasse sobre uma amiga sua e te perguntasse: você conhece fulana de tal? Claro que você realmente confia nela? Você ia falar: uai, confio. Por que não? Não, deixa para lá. Deixa para lá. Não, mas por que você... Não, se você confia, tudo bem. E ele sai. Plantou uma sementinha ali. Você vai demorar muito tempo. E qualquer coisa que essa pessoa inocente fizer que possa fazer você relembrar aquilo que o narcisista falou, é capaz de você cortar amizade com essa pessoa. Então, eles são pessoas repetitivas. O modus operandi é sempre o mesmo. Sutis, agradáveis, uma dicotomia, o narcisista é uma dicotomia em pessoa. Ao mesmo tempo que ele é extremamente humilde, ele é extravagante e arrogante. Mas não confunda meros defeitos de personalidade, fruto de criação, o meio em que a gente vive, com o narcisista psicopata. Se livre dele o quanto antes que você não tenha mais condições, não tenha mais força e nem vontade de se livrar. Um grande abraço.